Bruna Biancardi revelou que a gravidez fruto do seu relacionamento com Neymar foi planejada pelo casal. A influenciadora, que atualmente acompanha o atacante na Copa do Mundo 2026, abriu o jogo sobre os planos para o futuro da família e o desejo de expandir ainda mais a prole. Uma semana após anunciar que está à espera do terceiro filho, Bruna, de 32 anos, contou que a gestação foi uma decisão consciente dos dois. No entanto, ela admite que este deve ser o seu limite. Falei que quero parar, mas ele já falou em mais um, revelou, pontuando que Neymar, de 34 anos, já demonstra vontade de ter um menino. Apesar do entusiasmo do jogador, Bruna confessa que a rotina das gestações seguidas tem sido intensa, chegando a brincar: "Não aguento mais me ver grávida." Mesmo com a divergência sobre o número de herdeiros, o casal segue celebrando a nova fase enquanto o craque defende a seleção brasileira. É fascinante observar como a trajetória de Bruna Biancardi e Neymar Júnior se tornou um dos temas mais acompanhados pelo público brasileiro, não apenas pelo status de celebridade do craque, mas pela forma como a vida pessoal de ambos se entrelaça com as expectativas do país sobre a figura do jogador. Para entender o peso dessa notícia, precisamos olhar para quem é Bruna Biancardi. Nascida em São Paulo, ela construiu sua carreira no mundo digital muito antes de seu nome ser associado nacionalmente ao do atacante. Com formação em negócios de moda, Bruna sempre transitou pelos bastidores do mercado de luxo e influenciadores, focando em um estilo de vida que combina moda, viagens e comportamento. Quando ela surgiu na mídia ao lado de Neymar, muitos tentaram reduzi-la a apenas mais um capítulo na vida de um dos maiores astros do futebol mundial. Mas o que vimos nos últimos anos foi uma mulher que, mesmo sob o holofote impiedoso das redes sociais, manteve uma postura resiliente e focada em construir uma identidade própria, conciliando sua atuação no mercado publicitário com as exigências de uma vida pública de alta intensidade. A história de Neymar, por sua vez, dispensa apresentações, mas é preciso contextualizar o momento atual. Aos 34 anos, ele vive uma fase madura, bem diferente daquele jovem que encantava o mundo no Santos ou da fase de transição meteórica no Barcelona. Ele é um homem que já passou por quase tudo no esporte: o ápice da glória, as lesões que frearam seu ímpeto, as críticas pesadas e a pressão de carregar a esperança de uma nação em diversas Copas do Mundo. Hoje, vê-lo na Copa de 2026 acompanhado pela família, e agora com a notícia de um terceiro filho, nos mostra uma transição clara de prioridades. Se antes o foco era puramente o protagonismo dentro de campo e a boemia, hoje parece haver uma busca por um porto seguro. A relação dos dois não foi linear, como todos acompanhamos. Entre idas e vindas, términos públicos e reconciliações, o casal sobreviveu a um escrutínio que destruiria a maioria das relações. O fato de a gravidez ter sido planejada, como ela revelou, é um divisor de águas que coloca um ponto final na narrativa de que tudo seria fruto do acaso. É uma decisão de um casal que, apesar de todos os pesares e das tempestades midiáticas, optou por uma estrutura familiar que se expande. Quando Bruna diz que este é o limite, Neymar, por outro lado, já projeta mais um herdeiro, vemos a personificação de um conflito que muitos casais vivem, mas potencializado pela exposição. O desejo de Neymar por uma prole numerosa, algo que ele nunca escondeu, parece ser uma extensão da sua própria personalidade. Ele é um homem que sempre buscou excesso, seja na habilidade em campo, na celebração das vitórias ou na construção do seu núcleo afetivo. Já a visão de Bruna, que expressa honestamente o cansaço físico e mental das gestações seguidas, traz uma humanidade necessária ao debate. Ela não está apenas sendo a esposa do jogador, ela está trazendo a realidade de uma mulher que, aos 32 anos, sente o desgaste natural de um processo que não é fácil, mesmo com todos os recursos financeiros do mundo à disposição. Essa honestidade dela é o que, na minha visão, a conecta com tantas outras mulheres que também enfrentam a exaustão da maternidade e a pressão social para estar sempre impecável. Se pararmos para analisar o histórico, essa notícia encerra um ciclo de incertezas que pairou sobre o relacionamento durante muito tempo. Houve um período em que a credibilidade do casal era colocada em xeque a cada semana por tabloides e especulações. Agora, a estabilidade demonstrada pela notícia da terceira gravidez e a presença dela na Copa do Mundo sugere uma união consolidada, um pacto que vai além do romance passageiro. Eu particularmente acho que essa maturidade que estamos presenciando é um reflexo do que a paternidade e a maternidade fazem com as pessoas. Neymar está em um ponto da carreira onde o futebol já não é a única coisa que define quem ele é. A presença dos filhos e a construção dessa família numerosa parecem atuar como um âncora, dando a ele o equilíbrio que talvez,
tenha faltado em momentos mais turbulentos de sua carreira anterior a 2025. No entanto, é curioso notar o contraste entre o cenário de luxo e a rotina exaustiva que ela descreve. O "não aguento mais me ver grávida" é uma frase libertadora. Ela quebra aquele estigma da mãe perfeita que vive em um eterno comercial de margarina. Para o público que às vezes vê a vida desses famosos como uma sucessão de momentos perfeitos, ouvir isso é um choque de realidade importante. Mostra que por trás das fotos na Copa, dos voos privados e da ostentação, existe o cansaço real, as dores nas costas, o sono acumulado e a negociação cotidiana entre o que um quer e o que o outro pode oferecer. É uma dinâmica de poder e compromisso. O fato de ela expor essa divergência de planos, ele quer mais, ela quer parar, torna o casal muito mais real e, consequentemente, muito mais interessante de se observar. Na minha visão, a televisão e as plataformas de entretenimento brasileiras sempre tentaram transformar Neymar em uma caricatura, ora de herói, ora de vilão. Mas ao olhar para essa notícia, vejo apenas um homem chegando aos seus anos finais de alta performance esportiva, tentando cercar-se daquilo que ele considera o seu maior legado, a família. E Bruna, por sua vez, parece ter encontrado o seu lugar dentro desse furacão. Ela não é mais apenas uma coadjuvante, ela é a voz que comunica, que organiza e que por vezes impõe limites. A trajetória de ambos, que passou por tantas polêmicas antes de 2025, agora parece seguir por um caminho de afirmação. O que mudou não foi apenas o tempo, mas a forma como eles decidiram gerenciar o que é público e o que é privado. Eles aprenderam que no jogo da vida pública a transparência, mesmo quando é sobre o cansaço ou sobre discordâncias conjugais, vale muito mais do que o silêncio. Por fim, esse momento representa um amadurecimento coletivo de quem acompanha a vida deles. O público que antes torcia pelo fracasso ou pelo sucesso do relacionamento com um olhar quase sádico, hoje parece estar apenas observando a evolução de uma história que, gostemos ou não, é um dos pilares da cultura de celebridades do nosso país. A disputa pelo mais um filho é apenas a cereja do bolo de uma relação que, querendo ou não, já provou que tem resiliência. Enquanto o Brasil vibra com a Copa, a notícia de uma nova criança a caminho nos lembra que a vida desses ídolos continua muito além dos gramados, com as mesmas discussões, os mesmos desgastes e os mesmos sonhos que qualquer outra família enfrenta. E, honestamente, acho que essa humanização só faz bem para a imagem de ambos, pois retira o peso da perfeição e coloca, em seu lugar, a complexidade de seres humanos que, como qualquer um de nós, estão apenas tentando acertar o passo enquanto o mundo todo observa e inevitavelmente opina. É uma fase de transição, onde o foco deixa de ser o menino Ney para se tornar o pai de família Neymar, e Bruna Biancardi, com sua voz ativa e transparente, é a peça central dessa mudança. Opa, e aí? Agora no final dos vídeos eu tô contando uma curiosidade. Olha só essa curiosidade histórica, pouca gente sabe. Durante muito tempo as notícias no Brasil elas demoravam semanas para chegar de uma cidade a outra. Às vezes, quando a informação chegava, o fato já tinha até mudado. Mesmo assim, as pessoas esperavam, porque a curiosidade humana sempre foi maior que a pressa. Hoje a notícia ela chega em segundos, mas quem para ouvir até o final ainda é raro, né? Se você está aqui até agora, você faz parte desse grupo, viu? Então já se inscreve no canal e deixa aquela mensagem para mim e me conta de onde você está assistindo esse vídeo.